Amém, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos para dar início a esse culto maravilhoso, que Deus já se faz presente aqui. Antes de você vir, Ele já estava aqui. Amém. Oremos ao Senhor, querido Deus eterno Pai. Graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia de vida o Senhor concedeu a cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela sua grandíssima misericórdia. Obrigado que até aqui o Senhor nos guardou e nos protegeu. Obrigado por estar aqui na tua casa, que necessitamos escutar a tua voz. Vem falar conosco, Senhor Deus, conforme a tua vontade. E derrama milagres, bênçãos sobre a vida do teu povo, Senhor Deus. E agradecemos a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar bem bonito para o nosso Deus nessa noite. 243. Glória a Deus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave e no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Jesus. 225 para a glória do Senhor nessa noite. Aleluias. Ser valente. Aleluia. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfar, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe a sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no
Amém, irmãos. A leitura oficial com o pastor Donizete. Graças a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia a guardar a Tua palavra, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a cada dia a permanecer, meu Deus, te adorando e te servindo em espírito e em verdade. Pai, abençoa a Tua igreja, continua conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando o nome dele. Aleluia. Usa as palmas. Quando a noite fria cair sobre mim,
casa do Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós depositamos a nossa confiança somente no Senhor, a gente vai passar por luta, por dificuldade, e a gente não vai colocar o nosso problema maior do que o nosso Deus. Porque o nosso problema ele se torna tão pequeno quando a gente pensa num Deus tão grande que a gente tem. Então nessa noite, que você venha depositar sua confiança somente no Senhor. Que você esteja aqui e os seus problemas ficam lá da porta para fora. Porque quando você sair, já não serão problemas. Porque com aquele problema você já vai estar contando a vitória, irmão. Porque você veio e vai sair em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado, meu Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. A minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declara ao Senhor assim: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Aleluia, irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar orando pelos dízimos e a oferta do Senhor. Queria convidar o previsto do Epperson, que vai fazer essa oração, e logo após a irmã Chile vai estar louvando ao Senhor. Amém? Amém, vamos orar. Pai, te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor por estarmos na tua presença. Nessa feita eu quero te pedir que o Senhor possa ir de encontro à vida dos teus filhos que vai dizimar, ofertar na tua casa, para manutenção da tua casa. Deus abençoa, prospera cada dia mais. Aqueles que nesse momento talvez, ó Pai, não tenham o que dizimar, o que ofertar, as portas estão fechadas. Pai, ajuda, dê provisão para os teus filhos. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, Deus abençoe. Aleluia. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar louvando, adorando o nome do Senhor. Jesus é o nosso presente maior sobre a nossa vida, porque um dia Ele nos deu a vida. E através dEle, Ele deu o que mais nós precisamos. O que mais precisamos, Ele nos deu. E esse presente foi ser mais que vencedor por aquele que nos amou. Temos só a agradecer a esse Deus que nos amou primeiro. Amém? Glória a Deus. Fique em espírito de oração. Feche os seus olhos. Escute o que Deus trouxe para você nessa noite. É presente. Presente do alto. Aleluia, Jesus. Presente de Deus para você. Eu não posso descrever a profundidade do amor que Ele tem por você. A Ti, Senhor, cantarei um cântico novo. Só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, me alegraste com Teus feitos. Celebrarei com meu coração esse amor que não tem preço foi por mim. Eu te agradeço. Te amarei, te adorarei, me alegro em Ti. Te amarei, te adorarei, me alegro em Ti. Presente de Deus é ser mais que vencedor. Por aquele que me amou, por aquele que me amou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos deu o seu precioso sangue, ó Pai, para nos dar vida hoje. Por isso que estamos aqui, Pai, te adorando, cantando a Ti um cântico novo, Senhor. Um cântico novo, só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, me alegraste com Teus feitos. Celebrarei com meu coração esse amor que não tem preço foi por mim. Eu te agradeço. Te amarei, te adorarei, me alegro em Ti. Te amarei, te amarei, te adorarei, me alegro em Ti. Presente de Deus
ser mais que vencedor por aquele que me amou, por aquele que me amou. Presente de Deus é ser mais que vencedor por aquele que me amou, por aquele que me amou. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, estamos numa semana e estamos aí com o propósito de orar para que as portas sejam abertas. Estamos num propósito de que o Senhor, Ele venha prover algo para nós. Todos nós precisamos de alguma providência do Senhor, alguma provisão. O que eu preciso? Estamos falando sobre Abraão. Abraão precisava de voltar com o filho dele em paz. Precisava voltar com o filho dele vivo. O único objetivo dele era esse, voltar com o filho dele vivo. E qual é o seu? Qual é a sua necessidade? Então, creia que até o final dessa semana o Senhor vai te responder. Se fosse por mim, talvez eu esqueceria. E esqueci, mas o Senhor não esquece. Então, continue firme, porque o Senhor te ouve. Ele não está com o ouvido tapado, com as mãos fechadas, não, Ele está a te ouvir, as mãos estão abertas, Ele está pronto para te responder. E nós temos que ser felizes, irmãos, gratos, nas pequenas quanto nas coisas grandes. E ontem, ao final, não é, a irmã Fátima falou: pastor, se o senhor me ajuda em oração, eu já cria na bênção dela. É coisa pequena? É coisa pequena, mas que tem uma grande representação. Talvez é pequeno para quem está do lado de fora, mas quem está vivendo aquele, meu Deus, que dor de cabeça, e agora? E agora, Senhor? Para o Senhor não há nada impossível, irmãos. Irmã Fátima, vem aqui, por gentileza. Depois dela, vamos ouvir a irmã Renata, que vai louvar o Senhor. Ei. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu vou só ler aqui um versículo no Salmo 37 que o Senhor me deu, alguns versículos que o Senhor me deu à noite e queria compartilhar com os irmãos, que diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Que os irmãos possam receber essa palavra assim como eu recebi. Irmãos, todos sabemos que, para nós que somos imigrantes, quando a gente tira o nosso BI, é uma vitória muito grande. Né? Porque quando nós chegamos aqui, eu cheguei aqui em final de 2003, quem está chegando agora ainda é mais fácil, mas quando nós chegamos, as fronteiras tinham fechado e praticamente a gente ficava aqui ilegal, porque não tinha como tirar documentos. Mas, graças a Deus, o Senhor, quando nos traz e tem uma promessa sobre nós, né, Ele faz com que a gente consiga, até o impossível a gente consegue. E minha filha, na segunda-feira, foi levar o meu neto ao hospital, já eram as 11h30 da noite. Ela tinha chegado da igreja e foi com o marido dela. Quando ela sai de casa, muito aflita, o marido vai com a bolsa dela de lado, a bolsa cai e ele não vê aquela bolsa. Aí, quando chegou no hospital, ela me ligou e falou: mãe, vai lá fora, onde estava o carro, e vê para mim se tem lá os meus documentos, porque o Mateus deixou os documentos cair e perdi todos os documentos. E, na hora que ela pediu para poder pegar o documento para chegar ao médico, ele falou: não, cadê a bolsa? A bolsa já não está. E aí foi aquela dor de cabeça, porque foi todo o BI dela, o BI dos meninos, carta de condução, tudo, irmão, todos os documentos, ela perdeu ali.
E eu fiquei muito aflita. Cheguei aqui na terça-feira, conversei com alguns irmãos pedindo oração. E a gente já pensa, né? Pensa assim, poxa vida, que vai ser agora? A dor de cabeça que é para tirar outros documentos. E falei com o pastor, e o pastor, não, irmã Fátima, vai ser achado, né? Ele teve mais fé do que eu. Ele falou, não, vai ser achado. Fica tranquila que vai achar os documentos. Aí, quando foi hoje, às 5h da tarde, irmãos, aí a cunhada dela liga e fala assim, olha, Michele, o Genier está aqui no meu trabalho, falou que um rapaz achou os seus documentos e passou para um outro, que ele nem sabia onde que era, e está aqui os seus documentos. Quando ela chegou lá, graças a Deus, os documentos estavam todos lá. Irmãos, o mais importante que eu queria frisar era, a pessoa que achou, ela não apareceu. Mas ela entregou para um outro, que a Michele já não vê há mais de 5, 6 anos, e apareceu esse senhor que a conhecia para entregar o documento. Então, eu falei assim, é tudo a mão de Deus, né? O rapaz não conhecia, mas Deus proveu ele na frente dele para poder procurá-la e entregar os documentos. Então, eu estou grata ao Senhor por esta bênção, mais uma bênção, né? E agradecer aos irmãos por essa vitória, não é só minha, é de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. É coisa pequena? É, mas é provisão de Deus. Renata, daqui a pouquinho já vamos ouvir a mensagem final com o pastor Daniel. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estava ali sentada com outro hino ensaiado para cantar, e aí teve uma mocinha que falou assim, canta o adorador. E eu senti de cantar ele. E a irmã Fátima veio aqui, contou o testemunho. E nós sabemos que quando nós somos fiel ao Senhor, Ele faz tudo e mais um pouco por nós, irmãos. É nós que não sabemos agradecer às vezes o Deus que nós servimos. Então adore ao Senhor nessa noite conosco, amém? Aleluia, Jesus. Um adorador que é fiel, a vida dele é diferente. Ele pode estar onde estiver, mas não nega sua fé. Olha aí, ó. Lá na cova dos leões, na fornalha ou até mesmo em prisões, Ele não nos deixa, nada pode nos calar, porque somos um adorador. Ele sabe muito bem que o Deus que Ele serve tem todo o poder, e no momento certo vai te socorrer. É adorando que a vitória vem, é adorando que você não tem motivos para pensar que o teu problema é maior que o teu Deus. É adorando que você vai ver que o teu Deus trabalha por você. Se você adorar, o impossível vai acontecer. Um adorador não espera circunstâncias para adorar. Olha isso, ó. Seja onde for ou em qualquer lugar, aonde você vê, Ele está sempre adorando. É bem assim a vida de um adorador, seja na alegria ou seja na dor, Ele nunca para de adorar. Aleluia. Lá na cova dos leões, na fornalha ou até mesmo em prisões, nada e ninguém vai te parar. Sabe por quê? Porque você é um adorador. Ele sabe muito bem
motivos pra pensar que o teu problema é maior que o teu Deus. É adorando que você vai ver que o teu Deus trabalha por você. Se você adorar, o impossível vai acontecer. O adorador não espera circunstâncias para adorar. Seja onde for ou em qualquer lugar, aonde você vê, Ele está sempre adorando. É bem assim a vida de um adorador, seja na alegria ou seja na dor, Ele nunca para de adorar. É adorando que você vai ver Deus trabalhando. É adorando, é adorar que a tua bênção vai chegar. É adorando que nós vamos Deus agir. Nós vamos ver Deus agir. Aleluia! Receba agora que a tua bênção vai chegar. Em nome de Jesus, ela vai chegar. Amém. Amém. Ontem nós falamos, irmãos, que o milagre de Abraão chegou quando ele fez o altar. É no altar da adoração que Deus faz o impossível. Deus só faz o impossível quando nós nos colocamos inteiramente diante dele. O altar simboliza a nossa vida corretamente, andando corretamente da forma que ele deseja. Isso é o altar corrigido, o altar em dia. Então é adorando, é no sacrifício que eu e você venceremos. Antes de ouvir o pastor Daniel, aqui nós somos uma família. E quando uma família recebe alguém, a gente fica tão feliz que nós vamos dar boas-vindas para os nossos irmãos que estão conosco. Está conosco aqui, já considero um amigo há muito tempo, há um bom tempo que relaciono com ele, mas não conhecia pessoalmente. Quando ele enviou uma mensagem, falou que viria aqui hoje, eu fiquei muito feliz. Ele é advogado, Dr. Rui. Ao final do culto, falando um pouco sobre ele, ele estava ali em Faro, e agora mora bem pertinho da gente, também é cristão, é uma bênção. Está ali o Dr. Rui e a nossa irmã Alessandra, não é? Estão ali, assim, Dr. Rui, só para nós sabermos, ali é o Dr. Rui e a Alessandra, sejam bem-vindos, tá? A família Albufeira e a DMT Albufeira recebe vocês com muita alegria. E também, que é nosso, o pastor Daniel vem lá de Quarteira, junto com a sua amada esposa, irmã Dilean. Amém? Está ali, não é? Esse casal de pastores que vieram, e ele vai trazer a mensagem agora, depois aqui das boas-vindas. Mas alguém veio pela primeira vez ou pela segunda vez? Faça assim. Ali, bem-vindos, sejam bem-vindos. E vamos ficar de pé, irmãos, porque depois pastor Daniel já vai estar com o microfone e já vai fazer a leitura da palavra e vai estar ministrando conosco aqui. Os nossos irmãos são todos muito bem-vindos. A igreja diz: Amém. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande
Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. E aproveitando que os irmãos estão em pé, os convido para lermos o verso em que está baseado esta semana de oração, que é em Gênesis, capítulo de número 22, e o verso de número 8, que diz: E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Podeis vos assentar. Quero nesse instante agradecer a Deus a oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui, conhecendo mais este rebanho, este povo que vai morar no céu. Né? Este é o povo que vai morar no céu. E tenho grande satisfação de poder estar aqui, nesta igreja, atendendo a ordem e a determinação do pastor Luiz, que da onde eu venho, diz que quem pode manda, quem tem juízo obedece. E quando ele falou conosco, eu disse, é só dizer a hora que lá estarei. Da pessoa dele, cumprimento os demais obreiros que estão aqui, e a todos que me receberam, a mim e a minha esposa, e ele já saiu no lucro. Ele já saiu no lucro, que de primeira falar o nome da minha esposa é complicado. Nós passamos 4 anos em Brasília, e o pastor daquela igreja, dos 4 anos, ele falou, a partir de hoje a senhora vai ser Dila, viu? Que eu não vou falar esse nome de Leão nunca. E 4 anos fiquei ali, trabalhando ali naquela igreja, e o pastor Orcival Pereira Xavier nunca conseguiu falar o nome de Leão. Ali na porta, o irmão que nos recebeu, umas 4 vezes ele perguntou. Complicado, mas é bíblico, viu? O nome dela está na Bíblia. Eu não sei aonde, mas ela disse que está na Bíblia. Eu nunca fui ver. Graças a Deus, amados. E fiquei muito feliz quando recebi esse convite de estar aqui. E o pastor disse para mim assim, pastor, o senhor pode pregar, e eu sou um pregador mais eloquente do que Paulo, apóstolo Paulo. Eu sou muito melhor que Paulo. Paulo não chega nem aos meus pés. Né? A Bíblia relata que Paulo pregou uma noite inteira. Quando o dia amanhecia, dormiu. Tá certo? Comigo não tem problema. Em 10 minutos eu ponho todo mundo para dormir. 10 minutos eu resolvo este problema. Se o problema é dormir, 10 minutos nós já vamos, tá? Então, sou bem melhor que Paulo. Só não sou mais competente que ele. Né? Que precisou a noite toda para fazer só um dormir só. Mas na realidade, Deus usa cada um conforme a sua vontade e os talentos que Ele entrega. Né? E eu realmente não sou assim um pregador de campanha. Quando os pastores falaram para mim vir pregar em campanha, eu falei, olha, eu sou mais, não sei se os irmãos aqui conhecem muito, né? Mas a nível de Brasil, estou mais para o lado do Antônio Gilberto do que por Josué Brandão, que vai vir aí no nosso congresso de missões, né? Gosto mais de estar no sentido de estudarmos a Bíblia, de pensarmos na Bíblia. E aquilo que ela... Não que os campanheiros, aqueles que... Não, são muito importantes, que é com eles que a igreja vai crescendo, né? E daí os pastores vêm atrás, os evangelistas vêm fazendo a igreja crescer e os pastores vêm apacentando. Deus tem tudo correto, né? Diz que o ministério, diz que Deus, né?
apóstolos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação da igreja, para ajudar a igreja, para que ensinasse a igreja. Então, cada um tem a sua chamada, e diz que isso é a mão de Deus na igreja, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deus deu todos para que sejamos bem ajustados e bem fazermos a obra de Deus. E a campanha que o pastor intitulou é sobre provisão. Provisão. Eu estava lá quando ele lançou a campanha, e ele colocou que ele estava orando, e também a gente está ouvindo. Eu falava ainda hoje com a minha esposa, né, que nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, né? Hoje a coisa ficou mais séria do que era ontem. Porque até ontem era Rússia e Ucrânia. Mas hoje a Europa entrou na guerra e os Estados Unidos entrou na guerra, né? A Alemanha liberou os tanques, a Polônia liberou os tanques, e o Biden dos Estados Unidos liberou os tanques. Então quer dizer que agora a questão é uma questão de tempo para ser uma guerra mundial. Questão de tempo. Mas eu não me preocupo com a guerra mundial, de jeito nenhum. Até não vão ficar assustados, eu até me alegro um pouco. Porque a Bíblia diz que é quando estiver tudo acontecendo que Jesus volta. E se tem uma coisa que eu quero é ir embora para o céu, viu? Tenho a vontade de ir para o céu, porque crente tem essas coisas, né? Nós nunca estivemos no céu, mas nós falamos que cantamos, né? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Nunca estive lá, mas nós temos saudade de lá. Isso é o crente. Então, por essas dificuldades todas, também li ontem, ou antes de ontem, não me lembro bem, de que tem cerca de 130 mil brasileiros em Portugal em situações de rua. Perderam suas casas, perderam seus trabalhos, perderam suas casas, estão vivendo de favores. Tem um órgão, uma ONG, né, que ajuda para que esses brasileiros retornem ao Brasil. Eles estão com um número altíssimo de solicitação, mais de 30 mil solicitando passagens de graça para retornar ao Brasil. Mas isso é sinal do final dos tempos, né? A crise está implantada no mundo todo. E foi pensando nisso que o pastor previu que no mês de janeiro, vamos chegar no final dele, com confiança de que os 11 meses que virão pela frente serão de vitória. Não há de faltar. Não há de faltar. Deus vai prover a cada dia. A cada dia, Deus vai suprir as nossas necessidades. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 19, ele diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Não é só que vai suprir as nossas necessidades, mas isso será em glória. Ou seja, será em festa, será em alegria, será em gozo, será em prazer. É isso que Deus tem para nós. Deus cuida de nós, né? Eu ouvi o testemunho da irmã e alegra meu coração ouvir esse testemunho, né? Porque Jesus diz: ser-me-eis testemunha. E parece que um testemunho assim não tem valor, tem um valor tremendo. E ela me fez recordar, muitos anos atrás, 2002, 2003, não sei o quê, eu fazendo missão nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, mais precisamente, começando a obra do Senhor ali,
E começo de trabalho, eu creio que o pastor Luiz sabe disso, é muito difícil. E nem sempre nós temos as ajudas, as igrejas, principalmente para quem trabalha em Estados Unidos e Europa com a obra de Deus. O Brasil tem a condição de sustentar um missionário nesses lugares. Às vezes dá uma ajuda, às vezes a ajuda nem chega. Às vezes a ajuda nem chega. E a moeda é muito diversificada. Então, muitas vezes nós temos que pastorear e cuidar secularmente da nossa casa e, às vezes, trazer dinheiro daquilo que nós ganhamos secularmente para ajudar na igreja, pagar aluguel da igreja, ajudar um, ajudar outro. E assim eu fazia em Orlando. E eu trabalhava colocando cerâmica. Lá em Orlando, principalmente, as casas usam muito cerâmica, porque é muito quente, né? Então isso é chamado de piso frio. Então se usa muito lá. E eu peguei uma obra grande, uma casa de mais ou menos 400 metros quadrados, cerca de 350 era de cerâmica. E eu peguei o serviço. E fui, e lá, não sei como é que funciona aqui, né? Lá você tem que ir pegar esse material na empresa, levar para o lugar a ser realizado o trabalho e realizar o trabalho. E assim eu fiz. Como era no final de tarde, eu fui, peguei o material todo 300, quase 400 metros de cerâmica, boa, que era casas de condomínio fechado, casas boas, e coloquei em um quarto ali daquela casa, tudo, o material, o cimento cola, né, essas coisas todas, e o grout, o rejunte, né, tem lá tudo lá, uma caminhão enorme, assim, um espaço desse aí lotado. Fui embora para casa, porque era tarde, eu falei, amanhã eu venho para começar o trabalho. Quando eu cheguei no outro dia lá, estavam os eletricistas trabalhando, e eu fui para o quarto onde eu tinha deixado o material, e não tinha nada. Eu falei, mas como que não tem nada? Perguntei para os eletricistas, não vimos nada. Chegamos aqui agora, faz meia hora que nós chegamos. Não tinha nada aqui não. Tinha um guarda que cuidava do condomínio, procurei ele, se ele tinha visto alguma coisa. Aí eu vi sim ontem, no final, ontem, mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, parou uma caminhonete lá e estava carregando, eu não sei quem que era, não falei nada. É construção, está entrando e saindo. Levaram todo o material. Aí a coisa ia ser difícil, porque eu tinha que pagar tudo aquele material, fazer o serviço. E aqueles homens estavam ali, e eles todos apavorados. E eu cheguei e entrei na casa para telefonar para o engenheiro da obra, e eles falaram, e agora, o que o senhor vai fazer? E eu falei, eu? Vou te dizer o que eu vou fazer. Deus cuida de mim. Debaixo das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Debaixo das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Peguei o telefone, liguei para o gerente e falei para ele, contei a história. Ele falou, tá bom, eu vou ligar na fábrica, no depósito, ver se tem desses pisos, só que você vai ter que ir lá em Miami buscar. Eu falei, não tem problema, eu vou. Fui buscar. Trouxe o material, agora com mais cuidado, né, sabendo que naquele condomínio havia roubo, fiz o serviço. Acabou o serviço, chegou o dia do pagamento.
E eu fui para a empresa, não para buscar o cheque, para discutir o pagamento, chorar para não me deixarem duro, né? Não me deixar sem nada. Né? Fui lá implorar. Aí cheguei lá, eles me entregaram o meu envelope. E eu peguei o envelope, desci a escada, nem falei nada. Já que me entregaram o envelope, eu nem vou falar nada, vou ver lá na rua o que é. Saí. Quando eu cheguei na rua, que entrei no carro, sentei na boleia e abri, peguei o cheque, era do valor do serviço. Tantos metros de taio, dá tantos dólares. Eu desci, voltei lá e falei com o gerente. Falei, está errado, senhor Robert. É um jamaicano. Está errado, Robert. Ele falou, por que está errado, Daniel, desculpa. Essa é a casa, aquela que roubaram. Ele falou, e o que tem? Eu falei, não, mas aqui vocês não descontaram nada. Pagaram o serviço direitinho, pagaram. Não descontaram nem um metro. E o que você está reclamando? Eu falei, não, eu não estou reclamando. Eu falei, vai embora, rapaz, você paga. Deus cuida de mim. Eu não tinha que cantar? Debaixo das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, nem estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Como é que faz para Deus cuidar da gente dessa forma? Hein? O escritor, acho que foi Salomão, no capítulo 28, e no versículo, na parte A do versículo 20, ele escreveu dizendo o seguinte: o homem fiel abundará em bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Porque só não fala amém nesse versículo quem não é fiel. Aquele que não é fiel, quando escuta esse versículo, ele fica, vai. Mas se você é fiel, Deus vai fazer com que você e a sua casa abunde de bênção. E isso fica claro quando você lê algo que nas igrejas eu conheci, por misericórdia de Deus, eu estou militando no ministério há mais de 30 anos, pastoreando igreja. Pastoreando igreja, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. E agora eu estou aqui em Portugal. Agora eu estou em Portugal, aposentado. Né? Combati o bom combate. Viu? Não acabei a carreira. Mas eu combati o bom combate por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos. Né? E eu me sinto, e eu vi, nessa caminhada que Deus me permitiu viver, pastores que têm dificuldade de falar sobre finanças da igreja. Tem preocupação. Principalmente depois que, será seu Fantástico, ou quem foi que soltou uma matéria concernente à Igreja Universal do Reino de Deus, me desculpa dizer o nome, e aí é que eles ficaram com mais receio de falar sobre isso. Eu não tenho nenhum medo de falar isso, e nenhuma preocupação. Porque a Bíblia, tem um verso na Bíblia, ou uma frase, ou uma sentença, você entenda como queira, que diz assim: não temas. Não temas. Vocês já ouviram isso, né? Sabe quantas vezes a Bíblia registra essa frase, não temas? 366 vezes. Por 366 vezes, e você às vezes vê pregadores dizer, sabe por que isso?
Porque cada dia que você levanta, Deus está dizendo para você: não temas, meu filho, eu estou contigo hoje. É uma mentira? Não, é uma verdade. Todos os dias Deus está conosco. Deus nos ama tanto que se Ele tivesse uma carteira, a fotografia que Ele carregava lá era a minha ou a sua. Se no céu tiver geladeira, aquelas fotos que se colocam na porta de geladeira é a nossa. Porque Deus nos ama. Ele sabe o meu nome, Ele sabe o número do meu BI, Ele sabe até o número do meu CPF, que faz 40 anos que está desatualizado. Mas Ele sabe. Porque Deus se importa conosco. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Então, não temas. Ele está no controle. E Ele nunca chega atrasado. Mas quando você lê a Bíblia e você vai marcando a respeito de dinheiro ou assuntos financeiros, a Bíblia fala 1283 vezes. Incrível, né? Incrível. Nós gostamos de falar de salvação. Veja bem, nós gostamos de falar da graça salvadora. Cantamos ela, propagamos ela, anunciamos ela. Mas Paulo, no livro da carta aos Coríntios, ele fala da graça de dar. Essa nós não queremos. Nós não falamos dela. Essa não importa para nós. A graça de contribuir. Paulo fala lá, em Coríntios 9, 8, 9, vê lá. É a graça de contribuir. Porque é isso. As nossas ofertas que nós trazemos para a casa do Senhor, sabe o que elas são na realidade? Elas são sementes. O nosso dízimo é semente. E o que nós temos que fazer com isso? O que você faz com semente? Você come? Você come? Você semeia. Não é isso? Então, dízimo e oferta você traz para semear no reino de Deus. E Deus diz que Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha o poder de Deus. Então, para quem é fiel, há muita abundância. As bênçãos são abundantes para quem é fiel. O livro de Malaquias, no capítulo 3, todo mundo sabe de cor e salteado, né? Lembra dele, ouve sobre ele, mas muitas vezes, realmente, ó irmão, eu estou aqui ó, com aquilo que eu queria pregar, que eu pensei que ia pregar. Vou fechar, viu? Porque o Espírito Santo está me conduzindo para falar isso com a igreja. Você acha que eu vou ser obediente àquilo que eu quero falar ou àquilo que Deus quer que eu fale? Quem quer ouvir o que eu quero falar ou aquilo que quer ouvir aquilo que Deus quer falar? Deus quer falar. Então, vamos ver o que Deus quer falar. Malaquias 3. Malaquias 3. Talvez você saiba esse texto mais do que eu. Né? Mas só para eu não citar errado, eu quero ler com a igreja. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, viu? Olha o que Deus diz a partir do verso 7. Malaquias é um livro um pouco complicado. Né? Posso fazer uma pergunta aqui? Ninguém se sinta ofendido, mas me responda. Eu queria que você respondesse com sinceridade. Quantas pessoas chamadas Malaquias que você conhece? Quem conhece alguém que tem o nome de Malaquias? Tem um aqui,
2 ali, 3. Olha, quantos nós estamos aqui, pastor? Tem mais um aqui? Não? Quantos nós estamos aqui? 50 pessoas? 60? 60 pessoas. Tem 3 que conhecem o Malaquias. Interessante, né? E você vê como a coisa é assim? Malaquias tem 4 capítulos. O livro de Malaquias tem 4 capítulos. Você sabia que todos os capítulos de Malaquias falam de uma bênção e uma maldição? Todos. Você pega o capítulo 1, traz um arrazoado de Deus e depois, sei lá, amaldiçoado sois. Amaldiçoado sois. Maldito é. Agora, a pessoa nunca pensou nisso para não colocar o nome de Malaquias, mas é uma coisa natural. Complicado. Agora, veja o que diz Malaquias a partir do verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Em que te roubamos, igreja? Em que te roubamos, igreja? Verso 9. Com maldições, olha aí, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, mas vocês entenderam? Vocês entenderam depois, né? E depois, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Agora lá, se eu não vos abrir o quê? Janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, que bênção? Que bênção? O que é o tal? Sem medida. Muito obrigado, meu irmão. É imensurável. Você não consegue quantificar. Ok? Até que não haja lugar, até não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós, repreendei os devoradores. Quem repreende o devorador aí, quem é? Hã? Tem certeza? Vamos ler de novo? E por causa de vós, repreenderei o devorador. Só vai ser repreendido se você trouxer o dízimo, as ofertas. Não? Deixar ele, olha lá, ele vai destruir a sua terra, a sua vide e tudo. Vamos tentar entender isso aí? Como que nós podemos roubar a Deus? Foi a pergunta que eles fizeram. Roubará o homem a Deus? O que o homem rouba a Deus? Deus tem problema de fluxo de caixa? Tem? Será que Deus tem problema de fluxo de caixa? Algum problema de fluxo de caixa? Você vê que quando o texto começa no versículo 7, volta para nós no versículo 7, meu amado. Aí, desde os dias dos vossos pais. Veja bem que o profeta leva isso lá atrás. Nós podemos pegar esse dia dos vossos pais, sabe com que dia? Qual pai que está falando aí? O nosso pai Adão. O nosso pai Adão. Deus planta um jardim, coloca Adão e Eva lá dentro. O jardim é maravilhoso.
E Deus diz a Adão e Eva: ó, vocês podem, desse jardim, comer de tudo. Tudo que está aí, vocês podem comer. Agora, só um segundo. Está vendo essas árvores aqui? Essas árvores, vocês não mexem nela. Essas árvores são minhas. Essas árvores são minhas. E o que foi que o homem fez? Obedeceu? Isso é um princípio do dízimo, irmão. É um princípio de propriedade. Deus deu tudo, mas falou: isto aqui é meu. O dízimo é assim. Eu te dou saúde, eu te dou força, eu te dou trabalho, eu te dou graça, eu lhe dou ânimo, e você ganha 1.000. Mas do 1.000 que você ganhou, 100 é meu. 100 é meu. Na realidade, tudo é meu. Mas eu vou deixar você administrar 90%. E 10% é meu. E o que foi que Adão, ou a serpente, se libou lá no jardim? E Eva escutou: ah, não, que isso, pode comer dessa árvore aí, porque quando você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. E o homem acreditou. E ela acreditou. E o que aconteceu? Além de ser promovido o pecado no mundo, aquilo que eles tinham, que era a imagem de Deus moral, ficou danificada. E eles perderam até o jardim. Então, quando você não é fiel nos dízimos, que você administra esses 10% que você deveria entregar na casa do Senhor, o Senhor fica impossibilitado de te abençoar. O roubar que fala ali, roubará o homem a Deus. Sabe o que Deus está se queixando? Não é do dinheiro que a gente pode trazer. É do prazer e da alegria que, ao não entregar o dízimo e as ofertas, nós estamos impedindo Deus de nos abençoar. Somos nós que impedimos Deus de não nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus é abençoador. Ele tem prazer em dar. Ele ama entregar. Mas nós impedimos Ele de entregar quando nós pegamos o que é dele e achamos que nós podemos administrar melhor do que Ele. E aí a bênção do Senhor não chega na nossa vida. E que bênção que é? Vai para o 10, meu filho. Vamos para o 10. Por favor, o verso 10. Olha lá. Depois, trazei, se eu não vos abrir as janelas do céu. Que janela é essa que Deus quer abrir? Não é só de dinheiro, não, irmão. Quando a janela do céu é aberta sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos salvação, nós temos prosperidade, nós temos força, nós temos vitória. Amém? Quando as janelas dos céus são abertas sobre os nossos negócios, há prosperidade no meu negócio. Há prosperidade nos meus negócios. Quando a janela do céu é aberta sobre a minha vida, saúde, eu tenho saúde, porque Ele sofreu na cruz para que eu tivesse saúde. E financeiramente, Ele diz que vai ser uma abundância. Olha lá, olha, que não haja lugar para você recolher. Quantos sabem? Quantos se lembram? Saber todos sabem, mas às vezes a gente não lembra. Quantas vezes foram abertas as janelas do céu? Quantas vezes? Alguém tem uma opinião? Uma sugestão? A janela do céu foi aberta uma única vez, irmão. Uma única vez. Sabe quando? Quando Deus mandou o
dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, a Bíblia diz que ele abriu as janelas do céu para vir água. Agora aqui nesse texto, Deus está dizendo assim, se você for fiel no dízimo, Ele vai abrir essa janela do céu também sobre as suas finanças, sobre as nossas finanças. E não vai faltar nada. Ele cuida de tudo. Eu saí do Brasil em 1995. Deixei lá, e está lá até hoje uma casa que Deus nos deu. E em 2016 eu voltei para ser diretor de uma faculdade, lá em Brasília, onde nós passamos 4 anos. E quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido, porque eu nem sabia, não tinha conhecimento disso, mas havia um processo na Justiça do Trabalho contra mim, e esse processo estava correndo desde 1998, 3 anos depois que eu deixei o Brasil. E eu nunca soube, nunca fui informado, que eu estava fora do Brasil, então não tinha endereço no Brasil. Tal. E aí, quando eu retornei em 2016, é que eu fui abrir uma conta bancária lá e apareceu que eu tinha um problema com a justiça e que qualquer recurso que eu tivesse ia ser retido por causa desse processo que estava na justiça. Aí constituí um advogado e começamos a trabalhar. Esse processo foi rolando nesses 4 anos que eu estive lá, foi rolando, que chegou ao ponto de a casa ser empenhorada. Penhoraram a casa, o juiz empenhorou a casa. Uma casa que vale mais de R$1 milhão. E o total da dívida era de 100 mil. 100 mil? 114 mil, alguma coisa assim. De 100 mil. E uns 3 meses depois, a juíza já encaminhou para fazer a avaliação para ir para leilão a casa. Meu Deus do céu, mas como assim? O negócio ficou aí 20 anos sem ninguém mexer e de repente o cão se levantou. Porque tem hora que parece que o diabo é endemoniado, irmão. Hora que o danado parece que... E aí, a advogada falou, tio, que é uma advogada, hoje ela é advogada, né, mas eu conheci ela desde criancinha. E ela me chama de tio. Tio, o senhor vai perder essa casa, tio. Tem jeito. Ainda mais agora, começou aquela questão da Covid. Eu vou, agora não tem audiência, é tudo via online. O senhor vai perder essa casa, tio. Eu falei, não vai não. Faz a petição. Faz a petição. Faz a petição aí, diz aí para a juíza aí que ela está errada, que não é assim não. Que eu não tenho a dívida e que se eu tiver a dívida ainda eu não posso pagar, sei lá, você faz aí, você é advogada. Te vira. Né? E ela fez uma petição, ela falou, está aqui, tio. Está prontinha, está assim no computador. Falei, o senhor quer ver? Quero. Fui lá no escritório dela, ela colocou na tela do computador e foi lendo. Ela falou, está pronto. Posso mandar? Falei, pode. Espera aí. Coloquei a mão na tela do computador. Falei, Senhor, a tua palavra diz que as tuas bênçãos não me causam dor e nem sofrimento. Quem me deu essa casa foi o Senhor. O diabo e os urubu estão querendo tomar ela. Mas no teu nome, eu confio em ti. Eu confio em ti. Tu sabes o meu coração, como eu ando diante de ti. Pode, manda aí. Ela mandou. Isso foi março. Começo de março, ao final de fevereiro, começo de março. Em abril, a advogada ligou pulando. Eu sentia que ela estava pulando do outro lado. Tio, o senhor não acredita. Tio, o senhor não acredita. Eu falei, tá, o que eu não acredito, o quê, menina? Fala para mim, explica. A juíza despachou.
Eu falei, mas hoje não é sexta-feira? Não, a Josi despachou. E o que ela despachou? Ela despachou que a sua casa é empenhorável, invendível, que ninguém pode mexer nessa casa. O processo está acabado. Eu falei, glória a Deus, minha filha. Você não quer voltar para Jesus, o cara está desviado? Você não quer aproveitar e voltar para Jesus? Porque esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Aquele que é fiel, diz que as suas bênçãos serão abundantes. Então, irmão, não importa a situação. Lá fora, estão dizendo que é ano de crise. Eu abri essa meditação com vocês, falando essa crise que o mundo está falando. Que o mundo está dizendo. Mas nós servimos a um Deus, que Ele está acima, muito acima dessas crises. Aliás, Ele não conhece crise. Ele não sabe o que é isso. Até quando o diabo se rebelou lá em cima, o Lúcifer, não foi problema para ele. E esse é o Deus que nós servimos. Ele é aquele que provê. Sempre. Deus proverá. Tem um hino que eu ia lembrando com a minha esposa. Eu tinha 6, 7 anos de idade. E a minha irmã cantou esse hino e eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Quer dizer, eu não lembro o hino todo, mas eu lembro uma parte importante, eu sei que bastante parte da igreja conhece. Que diz assim, Abraão subindo com Isaque, Isaque começou a lhe perguntar, eis aqui a lenha e o cutelo, mas o cordeiro do holocausto aonde está? Deus proverá, no monte do Senhor Deus proverá. Amém? Esse Deus continua hoje operando milagres. Eu ia pregar sobre Elias, então deixa eu encerrar falando sobre Elias. Elias, o pastor falou sobre altar ontem. Altar. Havia crise de chuva lá em Israel. E capítulo 18 de Reis, Elias vai lá para o monte e desafia o pessoal tudo a chegar. E o pessoal de Baal faz aquela bagunça toda lá, não acontece nada. Aí, Elias entra em ação. O que Elias faz? A primeira coisa que Elias faz, o que é? A primeira coisa que Elias faz é ajeitar o altar. Porque Elias queria que acontecesse o quê? Que chovesse. Não é isso? Elias não foi lá por causa da chuva? Agora, veja bem que interessante, irmão. Olha que interessante, eu estava lendo esse texto, e eu achei isso aqui muito interessante. O profeta de Baal, Elias matou os profetas lá, mas vamos antes aqui, ó. Olha lá. Verso 31 do capítulo 18. 30. Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra de Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Não, para aí, meu filho, é essa aí que eu quero, esse versículo que você mudou aí. Segundo a largura de 2 medidas de semente. Ué, ele não queria água. E para que ele fez medida de semente? Semente não se planta? Sim ou não, igreja?
Então, se ele abriu para plantar, o que ele fez com aquela água? Ele plantou a água. É assim que funciona. Deus é misterioso, né, irmão? Ele plantou a água. Daí ele chegou lá na frente e ele orou. E ele podia orar e pedir, sabe por quê? Ele falou, eu plantei. Eu plantei. E se eu plantei, Deus vai mandar. E quando você é profeta de Deus, disse que o rapaz dele, disse que foi lá 7 vezes. E na 7ª vez, foi e voltou e dizia para Elias o quê? Eu não vejo. Talvez você esteja assim. Você está plantando e não está vendo nada. Mas não desanima. Porque na 7ª vez o menino voltou e falou, eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem. Sabe o que é uma pequena nuvem? É o sinal. É o sinal que Deus vai lhe dar. Que Ele vai prover. Elias levantou e falou para o rapaz, corre até Acabe. E diz para ele pegar sua carroça e correr. Olha o que Elias falou. Porque Deus vai mandar uma grande chuva. A nuvem era pequena, mas a chuva que veio foi grande. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua preocupação por esse ano. Mas a campanha é que Deus proverá. E para você receber, você tem que plantar. Você tem que ser fiel. Você tem que plantar. Porque se você for fiel, fizer um compromisso com Deus de ser fiel, a Bíblia diz que a você que é fiel vai abundar em bênção. É essa a mensagem de Deus para nós aqui esta noite. Aquele que for fiel, aquele que confiar, aquele que acreditar, vai abundar em bênção. Eu convido a igreja para se estar em pé. E eu quero orar pela igreja. Eu passei do tempo, o pastor nunca mais me traz aqui. Mas me perdoa. Eu falei para ele que eu tinha uma mensagem de 15 minutos, né, pastor? Mas ele me provocou. Não, Deus quis que você ouvisse isso hoje. E Deus, essa noite, quer um compromisso com você. Quer um compromisso conosco. Né? Deus quer um compromisso conosco. Deus quer que o ano de 2023 seja o ano da diferença da nossa vida. Talvez aquilo que você vem buscando há algum tempo, ou mesmo que você começou a buscar agora, nesta campanha, ela está acabando depois de amanhã. Mas Deus quer que todo o restante do ano, essa chuva de bênção abunde na sua vida. É só você crer. É só você confiar. É só você ser fiel. Deus, esta noite, te convida para desafiar Ele. Se tem uma coisa que Deus ama, é ser desafiado. Deus não é um Deus proativo. Você sabia disso? Você pode ver a Bíblia toda. Deus reage àquilo que nós fazemos. E Deus, esta noite, está dizendo para nós aqui, para mim e para você, me provoque, que eu vou abrir o céu sobre você. Janelas do céu vão ser abertas. Aleluia. Oh, aleluia.
Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmão. Deus está aqui. E é o dia de você fazer um pacto com Deus. É o dia de você renovar um pacto com Deus. É um dia de você voltar a confiar. É um dia de você ver os seus lagar encher, encher, encher. É o tempo da sua saúde voltar, das portas se abrir, dos seus familiares se salvar. Deus quer abrir a janela dos céus, não somente financeira. Deus quer abrir as bênçãos sobre a sua vida, quer prover. Não hoje, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para a glória do nome dele. Você chegar em dezembro e dizer: eu sou mais do que vitorioso naquele que me amou. E eu quero te desafiar a você desafiar a Jesus, a Deus. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Nós estamos envolvidos nessa campanha. Todo o ministério da nossa igreja. E a Bíblia diz que nós temos que orar por você, abençoar a sua vida. E nós queremos te abençoar. Se você quer, não vinha na minha frente, mas ir ao altar, que é onde o Senhor ordena as suas bênçãos, saia do seu lugar e venha aqui, que nós vamos orar por você. Se você está precisando de oração, se você está enfermo, está querendo que um parente seja salvo, está com problema de trabalho, está com problema nos seus negócios, não sei o que é. E para mim não importa, porque para o meu Deus não tem problema. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Oh, oh, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ericandarabá. Oh, aleluia. Ericandarabá, Ericandarabá. Uricandarabá, Uricandarabá. Uricandarabá. Aleluia. Aleluia. Querido Deus, soberano Pai, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, eu te bendigo, Senhor, porque Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da fartura, Tu és o Deus, Senhor, que cuida de nós, Senhor. Tu és o Deus que nos protege. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos abençoa. Tu és o Deus que nos cura. Tu és o Deus que nos sara. Tu és o Deus que nos conduz. Tu és o Deus que nos levanta. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos prospera. E nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Porque Tu és Deus, Senhor. Aqui estão, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas, os Teus servos, diante de Ti, Senhor, nesse altar, aonde é que o Senhor ordena as Tuas bênçãos. Ó Pai, a campanha é que Deus proverá em tempo de crise, Senhor. Eu não sei a necessidade de cada coração aqui presente, mas Tu és aquele que nos sonda, que nos conhece, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso sentar, conhece o nosso levantar. Tu és aquele, ó Deus, que tem os nossos nomes escritos na palma das Suas mãos. Tu sabes da nossa necessidade, Tu sabes dos nossos problemas, aqueles que ainda vamos enfrentar
apresentar que nós ainda nem vimos, Senhor. Mas hoje nós estamos aqui diante de Ti, fazendo um pacto, Senhor, que Tu vais à frente, aprendendo o caminho, Senhor, derrubando, ó Senhor, os empecilhos, ó quebrando, Senhor, os arcos, para que nós possamos sempre cantar o hino da vitória. Abençoa, prospera fisicamente, espiritualmente, financeiramente, comercialmente, matrimonialmente, familiarmente. Abençoa o teu povo, Senhor. É o que eu oro, agradecido no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. A igreja tem liberdade de se assentar. Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Louvando ao Senhor, porque o Senhor é fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Tem um cantor, irmãos, gosto muito dele, que ele diz o seguinte, que a previsão é do homem. Gosto muito dele.